Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, o vereador Ito. Nós estamos fazendo agora, a partir de hoje, é a primeira entrevista que a gente tem. O Ito está participando da nossa primeira entrevista, dessa rodada de entrevistas com os vereadores aqui da nossa cidade, justamente para poder fazer um balanço do ano de 2022, já que nós estamos chegando no final, né, desse ano de 2022, estamos no dia 21 de novembro, logo, logo também se encerram aí, lá no metade de dezembro, enfim, ali em diante se encerram as atividades legislativas do corrente ano e a gente quer fazer um balanço, dar a oportunidade aí para os vereadores também fazerem um balanço do ano de 2022 e o Ito é o primeiro que vai participar dessa rodada de entrevistas na manhã desta segunda-feira. Muito bom dia, Ito. Bom dia, Odair, bom dia, Oduri, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Tudo bem, Ito. Um balanço desse ano de 2022. Como é que você considera o ano 2022? Foi um ano produtivo lá na Câmara de Vereadores? Vamos fazer um balanço, mas é um balanço das atividades, e não um balanço de madeira com as madeiras lá da Ponte do Cedrinho, né? Porque isso não aguenta. Não dá para fazer balanço, não. É capaz de cair, né? Nesse final de semana tivemos um concerto, né, por parte da empresa lá, colocando novamente uma madeira vagabunda, né, e o município aceitando calado esse tipo de coisa. Está lá, preparado novamente para alguém se machucar. Então, quando alguém se machucar lá naquela ponte e o município tiver que arcar com algum prejuízo a essa pessoa, aí vai ser levado a sério a questão da obra pública. Mas vamos falar das demais atividades. Certo, Ito. Vamos lá. É muito frequente as pessoas me procurarem para questionar o que não está, pelo menos na opinião deles, de forma correta na administração pública. A exemplo disso, a Ponte do Cedrinho já é uma delas. Temos várias outras obras. E é justamente esse vereador que as pessoas procuram para fazer esses questionamentos, porque dificilmente outros tomam a mesma postura. É muito difícil encontrar esse tipo de postura dos outros vereadores. Por isso que a gente acaba sendo mais procurados. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, falando em obras públicas, a obra do Cedrinho, né? Aquela ponte da vergonha que não aguentou 1 ano e 3 meses, já apodreceu, está lá remendada e não vai aguentar mais muito tempo também não. Tivemos a obra do Nestor Margarida, que foi a construção e reforma do colégio, que até poucos dias atrás passou por uma perícia. Temos a obra lá do ginásio do São Roque, que parece que também tem problemas. Temos a obra lá do Núcleo de Educação Infantil, Sonho da Criança, que é mais do que 750 metros quadrados e deveria ter um sistema preventivo de combate a incêndio, com instalação de caixa d'água, e não tem. E daí por diante. Aí esses questionamentos, de onde que está as equipes, os profissionais da prefeitura que acompanham essas obras? Então a gente percebe que a gente vem recebendo obras públicas de maneira que eles fazem como eles querem e o nosso executivo simplesmente aceita calado. Sou autor ali de mais de 140 pedidos de informações e deixar claro para as pessoas que o pedido de informações são as perguntas feitas por escritas e onde que o executivo é obrigado a respondê-las sem poder faltar com a verdade, muitas vezes devendo anexar documentos e infelizmente isso não vem ocorrendo. São diversos os pedidos de informações que não estão sendo respondidos de forma adequada ou com falta de respostas aos questionamentos. Deixar claro para as pessoas que esse direito é garantido ao vereador tanto no regimento interno quanto na lei orgânica do município. E esse tipo de fato que ocorre, ele pode ser considerado improbidade administrativa. Então, muitas vezes, só o fato de não responder devidamente ou de forma incorreta um pedido de informações podem gerar incômodos à procuradoria do nosso município, né? Estamos sempre batalhando junto aos novos projetos de lei. Agora, estamos lá com um projeto de lei que trata da questão do Timbó Prev,
E quando vem algumas pessoas mais experientes, acabam nos mostrando alguns erros que a gente acaba cometendo. Passou recentemente na casa lá, e esse é uma lei que já foi aprovada, e nós temos que ver o que pode ser feito, é o aumento das referências na questão dos salários dos servidores públicos. Até então, existia uma tabela de referências que ia de 0 a 100, e o salário máximo chegava a R$ 10.000. E foram acrescidas, veio um projeto de lei, onde foram acrescidas mais 25 referências. Nessas 25 referências, ela vai de 10 mil a 20 mil. Qual é o erro nisso aí? Bom, quem ocupará esses cargos que podem receber esse salário acima de 10 mil e chegar até 20 mil? Essas referências seria como se fosse uma tabela salarial e Exatamente. as referências seriam os níveis. Exatamente. Os níveis. Vai crescendo de nível para nível e tal, dentro de uma tabela, por exemplo. Exatamente. E aí, ferindo o princípio da isonomia, acabamos aprovando o projeto e acaba beneficiando alguns servidores. E isso é grave. Da mesma forma que, por exemplo, num pedido de informações, a gente acabou descobrindo que existia funcionário ocupando cargo onde que não preenchiam os requisitos, né? Os requisitos seriam ter ensino técnico ou ensino superior para um salário de mais de R$ 8.000. Mas a solução não foi tirar o funcionário. A solução foi enviar um novo projeto de lei para a Câmara, que está lá tramitando, onde que eles vão tirar os requisitos. É mais fácil para aconchegar a pessoa a permanecer no cargo. E aí a pergunta que fica, é certo isso? Nós devemos votar favorável a um projeto desses? Se já tem requisitos no cargo e é um cargo que a pessoa ganha acima de R$ 8.000, é porque tem necessidade de conhecimento e não apenas experiência na área. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu seja um motorista de caminhão excelente, mas eu não tenho a minha carteira categoria no mínimo C. É justo que eu tenha um emprego de caminhoneiro se eu não posso preencher o requisito? Certo. Nesse caso, né, quando o requisito é um requisito que impede a pessoa de executar a sua atividade, sim, né? É que o setor público ele é muito diferente do setor privado, mas como eu trabalho, por exemplo, com essa questão de cargos e salários, e quando a gente vai implementar uma política dessa nas empresas, acontece, né? Acontece, por exemplo, se tem uma pessoa lá, vamos imaginar que você começa a implementação agora, e aí estabelece novos requisitos para a função, mas tem uma pessoa que já está lá na empresa há mais tempo, é um funcionário já de tempo da empresa, e a empresa não quer muitas vezes se desfazer desse profissional, porque ele pode não ter aquela formação que está sendo exigida para os novos que forem admitidos, mas ele tem experiência, ele sabe executar, né? Tem o conhecimento necessário para executar aquela função e tem o know-how da empresa, falando de uma empresa privada, né? Aqui. Então, não sei se pode se enquadrar, às vezes, com a mesma situação ali de uma prefeitura, em que a situação, né, pode ser similar. Mas, enfim, aí agora cabe a avaliação, logicamente, da Câmara de Vereadores, né? Diferente do setor privado, não poderia. E mesmo porque os requisitos já existiam antes da contratação da pessoa. Aí já inclusive, aí é diferente. Exato. Né? E, inclusive, quem colocou esses requisitos foi essa administração aqui. Não são requisitos de uma administração lá bem anterior. Certo. Foi uma reforma que houve e foram colocados, todo cargo público ele deve conter requisitos para sua ocupação. O executivo cria o cargo e também deve colocar quais os requisitos para preenchê-lo. O fato é que... Mas essa pessoa, no caso, está dizendo que foi contratada quando já existiam esses requisitos. Exatamente. Já. E foi contratada sem os requisitos. Aí é uma situação totalmente diferente. E a correção agora é mandar um projeto de lei retirando os requisitos. Né? Então, assim, é ajeitar o cargo para a pessoa ocupar, no popular. Né? E faça uma enquete para ver o que as pessoas acham da ocupação desse cargo irregular
num salário de mais de R$ 8.000. Se nós estivéssemos falando de um cargo operacional, e nós temos o caso onde que a prefeitura também segue a linha das empresas privadas, onde que ela tem que ocupar um número de vagas com pessoas com certa necessidade especial. Então, você tem um cargo ali de mil e poucos reais, onde que o operacional é o limpador de vias ali, não teria problema de contratar alguém que, por exemplo, não tivesse estudo. E nós temos esse caso, e alguns casos desses. Nós temos alguns operacionais que nunca conseguiram ir para aula, não têm a formação primária, digamos assim, e estão lá ocupando o cargo. E a gente vê isso com bons olhos, né? Porque a gente está dando uma oportunidade àquele que lá fora talvez não terá. Diferente de um salário ali, um dos maiores salários do Poder Executivo, né? Então, são coisas assim. E falando em RH e relações trabalhistas, um fato bem curioso, você sabia que na iniciativa pública, ela é igual à privada, no quesito férias, quando um funcionário público tem as suas segunda-férias vencidas, que o poder público não controla e deixa vencer, ele teria direito a uma multa ali, né? Porém, no setor público isso não acontece. Só acontece para alguns. Alguns privilegiados recebem essa multa ali porque deixaram vencer 2 férias. Temos casos de servidores que chegam a ter até 3 férias vencidas. Só que no setor público, essas pessoas às vezes são perseguidas. Aí elas não podem entrar na justiça, porque se elas entram na justiça para requerer o seu direito, elas acabam sendo perseguidas. Como dizem, ou vai trabalhar lá no aterro sanitário, ou vai lá para o Morro Azul, ou qualquer bem distante para causar prejuízos financeiros às pessoas, para que elas aprendam que lá manda quem pode e obedece quem tem juízo. Só um fato curioso, pouco tempo atrás fizemos um pedido de informação para saber quantos funcionários estão com 2 férias vencidas. 103 funcionários. 103. E é claro que desses 103, alguns vão receber aquela multa porque foi deixado vencer o período de férias. Agora outros não. Outros terão que tirar férias durante o ano, né, na maneira que eles escolherem, a data que eles escolherem, e deverão ficar de boca fechada porque senão sofrerão as consequências. Então assim, a gente tem inúmeros casos de coisas erradas no setor público. Posto de saúde da Vila Germer, talvez muita gente não saiba, mas lá também tentaram passar um migué no telhado do posto de saúde. Na época, quando estavam construindo lá o posto, ao invés de colocar madeiras do tipo cambará, fizeram toda a estrutura de telhado lá com pinos. Só foi trocado porque teve vereador que questionou. E nesse caso não fui eu, foi o vereador Adriano, a gente foi junto depois conferir e acompanhar o restante da obra. E lá também se tentou passar a conversa com a questão da madeira. Eu acho que as empreiteiras acabam uma passando para outra ali, que em Timbó fica fácil fazer obra pública, sempre dá para passar alguma coisa que não está de acordo na licitação ou até infringir, porque não existe muito acompanhamento. Nós tivemos, no caso da Ponte do Cedrinho, o acompanhamento lá? Não, né? Nós tivemos apenas o intuito de desmentir aquilo que a gente relatou, indo lá, fazendo uma live, contradizendo aquilo que foi colocado aqui na rádio quanto ao tipo da madeira, né? Inclusive com garantia de 10 anos. Pois então, não estamos nem no 2º ano. O que nós podemos esperar da administração? Então temos que estar atentos e cobrar mais dos nossos vereadores, de todos eles, principalmente o posicionamento quanto à administração pública. Devemos lembrar que nós fomos eleitos para trabalhar pelo povo e não pelo prefeito. A prefeitura, o executivo, manda projetos para a Câmara de Vereadores e lá parece simplesmente um departamento onde que a gente acaba carimbando projetos, aprovando. E o povo
acaba sempre se complicando na questão do pagamento de tudo o que precisa. Né? Certo. Tem uma ouvinte participando aqui, tanto na nossa live pelo Facebook. Primeiro vamos aqui a Lara Vanzuito participando aqui. Ela está pedindo se está a par da questão do asfalto da rua do Beco Angico, né? Sim. A gente já fez até uma matéria lá também a respeito dessa situação lá no Beco Angico. E tem uma ouvinte aqui que também está dizendo aqui se a entrevista é para prestar contas, mas o vereador Ito está prestando contas aqui da sua fiscalização. Inclusive, qualquer questionamento estamos abertos aí para responder. O que as pessoas querem que preste contas? Que eu diga, olha, o vereador Ito no ano de 2022 fez 2 indicações. O que é uma indicação? Uma sugestão. O prefeito não é obrigado a subir. As indicações que dão certo, muitas vezes, os vereadores já sabem que vai acontecer e apenas colocam o seu nome lá à frente para que isso faça parte de um currículo, né? Moções. A gente pode fazer moções de aplauso, de repúdio, né? São algumas moções. A gente acabou fazendo uma esse ano para uma moça, uma atleta, que por 3 anos recebia Bolsa Atleta da Fundação Municipal e quando realmente precisava para uma competição aqui do Pan-Americano, acabou sendo negada para ela. E nesse ano ela, com os recursos próprios, com o esforço da família, acabou se tornando a campeã pan-americana. Né? Enquanto isso, existem outras coisas que acontecem em algumas secretarias, que nem sempre têm a devida divulgação, e que ocorre até podendo deixar o município em situações bem complicadas. Tivemos um período onde que a nossa Fundação Municipal de Esportes ela estava com um convênio com jovens menores de idade, né, que era 14, 15 anos, numa casa alugada, né, e não tinha nem o devido contrato, a autorização dos pais para eles estarem lá. E achavam que estavam certo. Então, tudo isso que a gente fala, a gente tem um registro comprovando do que aconteceu. Certo. Ito, para a gente respeitar o tempo, que é o mesmo tempo que vai ser dado para todos os vereadores que vierem aqui, nós temos mais 3 minutos para nós encerrarmos a nossa entrevista. É o tempo que a gente está determinando, até para trabalhar com isonomia também, né? Com todos os vereadores terão tempo, se puderem, né, conseguirem aproveitar o tempo, vão poder aproveitar esse tempo de 15 minutos aí na nossa entrevista. Ito, mais alguma consideração aí a respeito do trabalho do vereador Ito no ano de 2022? Temos mais 3 minutos aí. Sim, a gente lamenta que o nosso quarto poder, que é a imprensa, acaba não dando mais respaldo àquilo que a gente levanta, porque a gente sabe que o quarto poder, que é a imprensa, tanto escrita quanto falada, também faz o seu trabalho para o serviço público e acaba tendo que sofrer muitas limitações e muitas coisas não podem ser dado a devida atenção. É uma pena isso aí, porque infelizmente quem sofre é o povo. E lá na frente todos sofrerão. Nós somos considerados a melhor cidade para se viver, né? Até 100 mil habitantes. Faça uma enquete ali, mas deixa aberta uma semana para ver se as pessoas, quando ficarem sabendo da enquete, se elas vão concordar. E deixem os espaços abertos para ver quantas pessoas estão com problemas na saúde, aguardando cirurgias, exames e tudo mais. Quantos não têm vaga em creche porque não conseguem atender, mas na TV ou quando vão divulgar, simplesmente dizem que é a melhor cidade para se viver. Então é bem complicado isso aí. A mesma coisa, a divulgação de, por exemplo, reformas administrativas. É falado que na administração vai ser economizado 6 milhões de reais, mas agora tem um projeto lá para já pedir 30 milhões emprestado para cumprir promessas de campanhas eleitoreiras. A economia de 6 milhões de reais em quê? Em cargo que não era ocupado? As pessoas não sabem que, por exemplo, para
um cargo que não é ocupado, o executivo tem que deixar o dinheiro provido para aquele ano. Quando chega ao final do ano, ele não é utilizado, ele volta para o caixa do executivo e ele vai tapar buraco em outra conta que precisa. Mas são coisas que as pessoas não sabem. E é isso que eu lamento, a falta de informação para a comunidade de como funciona o setor público. Hoje, infelizmente, a nossa Câmara de Vereadores parece mais um puxadinho do Executivo, onde nós estamos lá apenas para carimbar projetos e assim seguir a vida. Muito bem, essa foi a nossa entrevista então com o vereador Ito. A gente está dando esse espaço, lembrando aqui, todos os vereadores dessa legislatura terão aí 15 minutos para conversar com a gente, passar um balanço do ano de 2022, projetos que foram aprovados, enfim, todo o trabalho do vereador. E o vereador tem o espaço para, aqui na Rádio Cultura, colocar o seu posicionamento. Foi o que fez na manhã de hoje o vereador Ito. Ito, quero agradecer aí a tua presença e lembrando que o vereador Ito sempre tem espaço aqui na Rádio Cultura, à medida que tiver alguma situação, sempre temos espaço aqui para, não só para o vereador Ito, para todos os vereadores, né, que nos procurarem a Rádio Cultura para algum espaço, para alguma divulgação, a gente tem, né, um espaço aí para nosso legislativo, assim como tem também para o executivo municipal, assim como tem para a nossa população, que constantemente tem espaço aqui através do Boca no Trombone. Já fizemos várias, né, matérias a respeito do Boca no Trombone aqui, inclusive essa do Beco Angico. A gente foi com a equipe de reportagem lá para fazer a matéria, para divulgar o problema que estava acontecendo lá. A gente foi na Pomeranos divulgar o buraco que tinha ali perto do Bledo, né, da oficina do Bledo, naquela curva, e continua realmente, não parece que agora do outro lado, não sei se é o mesmo, acho que não é mais o mesmo, agora parece que está no outro lado ali o buraco. Já foi refeito lá 3 vezes e vai ter que fazer a 4ª vez lá. Exatamente, e a gente está repercutindo essa situação. Então, nós teremos 3 entrevistas por semana, agora até finalizar aí com todos os vereadores. E essa foi a primeira entrevista, então, com o vereador Ito. Vereador Ito, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Cultura para esse nosso informe, né, dos vereadores a respeito da legislatura no ano de 2022. Obrigado, Aldair, obrigado a todos os ouvintes. E como eu falei, cobrem dos vereadores, de todos. Não precisa só cobrar do vereador que você votou. Você tem que cobrar o trabalho de todos. E quando tiver alguma coisa que prejudique o cidadão, tem que cobrar o posicionamento, porque só vai ser executado se o vereador for lá e der seu voto favorável.